Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Pastor Alberto aqui, esse é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente sua vida. É um prazer estar novamente com você aqui e poder meditar em coisas importantes para a nossa vida. Eu quero fazer uma pergunta para você, porque o tema de hoje está relacionado com essa pergunta. Você é uma pessoa que tem medo? Você é uma pessoa que quando vai começar algo novo, algo que você nunca fez, algo que você nunca viu, você tem medo? Se você tem medo, esse medo costuma te fazer recuar ou te paralisar? Presta atenção no que a gente vai falar aqui hoje, porque eu quero falar algo que o teu Criador, o meu Criador, diz a respeito de nós, tá? Eu quero te convidar a ler, se você não tiver com a Bíblia, quiser anotar, o texto é 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 7, onde a Bíblia diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus, o nosso Criador. Você acredita que foi criado por Deus? Você acredita que esse Deus é que criou todas as coisas e você e eu? Então, Deus, olha só, não nos deu, a mim e a você, um espírito de medo, de temor. Qual o espírito que ele nos deu? De força, de amor e de moderação. De poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu um espírito de temor ou de medo. Quando o texto bíblico diz aqui espírito, né, uma outra coisa que a gente precisa esclarecer aqui, ele não está falando do espírito do ser humano. Nós cremos que o homem, ser humano, é formado de corpo, matéria, alma, pensamentos, desejos, intenções e espírito, que é a conexão espiritual com o divino, com o Criador. Mas nesse texto bíblico, espírito não se refere a essa parte que compõe o ser humano, espírito. Esse espírito está falando sobre uma disposição mental. Então, o teu Criador, o meu Criador, não nos criou com uma disposição mental para o medo. Lembra quando você era criança? Você tinha medo? Não. O medo foi aprendido. O medo foi implantado na sua memória. Uma criança, ele não tem medo daquilo que ele não conhece, que não sabe que faz mal. Ele só passa a ter medo quando isso é apresentado a ele como algo que vai fazer mal a ele. Mas Deus não nos fez com essa disposição mental para o medo. Então, eu entendo que o medo é uma deformação do caráter e da essência de um ser humano normal. Vamos lá. Outra coisa que vamos entender aqui é, na Bíblia, que é a palavra de Deus, existe a palavra, ou o termo, a referência a não temer 365 vezes. 365 vezes na Bíblia, Deus está dizendo para o ser humano: não temas. Quantos dias tem um ano? 365. Um ano bissexto, 366. Mas, comumente, 365. Para cada dia, Deus tem uma palavra para nós. Qual é essa palavra? Não tenha medo. Não temas. Porque Deus não nos fez para termos medo. E qual é o contrário, então, de medo? Talvez você esteja respondendo aí que é coragem. Sim ou não? Você está respondendo isso ou pensando isso? Mas o contrário de medo não é coragem. O contrário de medo é amor.
amor. A Bíblia também nos diz: o verdadeiro amor, Deus, porque Deus é amor, lança fora todo o medo. Então, se nós estivermos cheios de Deus, cheios do amor, se nós estivermos vivendo em amor, e os mandamentos divinos, eles se resumem em duas direções, uma vertical e uma horizontal. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e teu entendimento, e ao teu próximo, horizontal, como a ti mesmo. Então, a base da obediência e do amor a Deus é amar a Deus em primeiro lugar. Por que Deus em primeiro lugar? Porque se você amar a Deus em primeiro lugar, você vai ser cheio do amor de Deus também e será capaz de amar o teu próximo. E se você está cheio de Deus, que é o Todo-Poderoso, do que temer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a questão. Se você entender que você tem alguém que ama você, você não tem medo. Vamos voltar aqui ao pensamento de quando você era criança? Vamos supor, não sei qual é a tua história, teu passado, mas vamos supor que você nasceu em um lar que o teu pai te amava e que a tua mãe te amava. E qual seria então a linguagem do amor dos seus pais para você? A linguagem é cuidado, proteção, direção e provisão. Cuidado, proteção, provisão e direção. Então, um pai e uma mãe que ama o seu filho, ele dá essas 4 coisas para ele. Então, se você é amado dentro de um lar onde o amor existe, você vai ter essas 4 coisas. E se você tem essas 4 coisas do seu pai e da sua mãe, você tem menos medo. Por quê? Porque você sempre vai pensar: meu pai vai cuidar de mim, minha mãe vai cuidar de mim. Quando pensar em alimento, você não trabalha, você tem um pai e uma mãe que vão te alimentar. Se você vai para a sua escola e lá você é ameaçado, você sabe que você tem um pai. Você fala o quê? Você pensa o quê? Vou chamar meu pai. Você tem a ideia que ele vai te proteger e isso faz com que você não tenha medo. A base para não termos medo é o sentimento de sermos amados. Aí eu faço uma pergunta: por que você tem medo? Você tem medo porque você não confia plenamente no amor do seu Deus por você. Você não confia plenamente no amor do seu Pai por você. Por isso você tem medo. Se você confiasse plenamente em Deus, se você confiasse plenamente no seu Pai, você certamente não teria medo. As coisas que normalmente vêm e causam medo em você, você imediatamente olharia para o alto e saberia que lá tem alguém que cuida de você. Então, o que eu concluo hoje aqui e quero te aconselhar? Procure olhar para Deus como um pai, como aquele que te ama e que cuida de você, que dá provisão, que dá proteção, que dá direção para você. Se você conseguir enxergar Deus como aquele que supre essas 4 necessidades humanas, certamente você não vai ter medo. E mesmo que tenha medo, somos seres humanos, já aprendemos a ter medo, não tem como evitar. Certamente você pode olhar. Você pode olhar para Deus e falar: Senhor, não tem motivo para eu ter medo, porque o Senhor tem cuidado de mim. Então, meu conselho é esse: aumente sua comunhão com Deus, aumente sua comunhão com seu Pai, aumente sua comunhão com seu Criador e
ouça Ele dizendo para você hoje, amanhã, depois de amanhã, não temas, não temas, não temas. Estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Medite nisso, reflita, pense, tira o dia de hoje. Não estou falando para você não fazer suas atividades, mas enquanto estiver fazendo a sua atividade, você faça esse confronto consigo mesmo, essa pergunta. Será que eu confio plenamente no amor de Deus por mim? Será que eu confio plenamente de que Deus está cuidando de mim, me dando aquilo que eu preciso? Será que eu acredito de fato e de verdade nas suas promessas? Ou eu estou olhando para mim mesmo e colocando minha confiança em mim? Se você colocar a sua confiança somente em você, você está perdido. Você vai ser uma pessoa que sempre será vencido pelo medo. Vamos orar? Senhor Deus, te damos graças porque o Senhor é bom. O Senhor é o nosso Criador e, mais do que isso, o Senhor é o nosso Pai. E quando eu ouço essa palavra sobre o Senhor ser o meu Pai, eu vejo uma relação de intimidade e proximidade. Então, Senhor, que eu não me afaste do Senhor, mas que eu esteja cada vez mais perto do Senhor. Que eu possa viver essa comunhão, essa intimidade e crer de fato e de verdade, entender, não duvidar que o Senhor tem cuidado de mim. Que o teu amor me envolve, e se o teu amor me envolve, o teu amor lança fora todo medo. Que em nome de Jesus eu possa, diante das dificuldades e dos medos, olhar para o Senhor e enxergar o seu amor. Porque eu sei que se eu enxergar isso, o medo também vai embora. Eu oro assim não somente por mim, mas por cada um que está orando comigo. E peço que eles sintam o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe sua vida, que você sinta esse amor sobre você.